Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao evento de abertura da primeira semana de Engenharia, Arquitetura e Design do Centro Universitário Farias Brito. Esse evento será composto de 4 dias, iniciando hoje com a palestra Engenharia em Ação e tendo seu encerramento no sábado, às 11 horas, um evento que ocorrerá no espaço FB Ideias, que fica localizado no Shopping Guatemi. Inclusive, estão todos convidados. Esse evento possui uma programação diversificada, e a programação completa pode ser visualizada no portal do Centro Universitário. Caso ainda não esteja inscrito, peço que confira e faça a inscrição em cada evento. Né? A gente vai ter evento desde de hoje, né, com a abertura, vamos ter evento amanhã, e vamos ter evento sexta, e no caso, encerramento no sábado. A realização do evento acontecerá de forma híbrida, permitindo que os participantes se acompanhem tanto de forma presencial, quanto de forma remota. Inclusive, a gente está com a transmissão agora pelo YouTube, né? Queria dizer para o pessoal de casa que a gente está com a casa cheia, graças a Deus, né? Então, os alunos vieram em peso aí prestigiar a abertura do evento. E para darmos início ao evento de abertura, gostaria de convidar o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, CREA Ceará, o engenheiro Emanuel Mota, que irá ministrar a palestra Engenharia em Ação. O Emanuel foi eleito em 2017 presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, CREA Ceará. Ele representa um novo momento para o Conselho ao promover a modernidade, a interação e a valorização profissional. Engenheiro civil formado em 2002 pela Universidade de Fortaleza, o presidente é também pós-graduado em Gestão de Negócios pela Faculdade Dom Cabral e MBA em Gestão de Engenharia de Custos pelo IMBEC. O presidente do CREA Ceará é membro do IBRANGE, Instituto Brasileiro de Auditoria e Engenharia, associado ao SING, Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, e profissionalmente tem forte atuação no ramo de consultoria em engenharia de custos. Com vocês, o engenheiro presidente Emanuel Mota. Salve de palmas. Boa noite a todos. Obrigado, Thales, aí pelas apresentações iniciais. Parabéns aí pelas suas colocações acerca do evento, que mostra aí a intenção da universidade em estar incentivando os seus alunos a terem uma formação continuada e diferente aí no mercado. Professora Rebeca também, muito obrigado pela atenção. João Paulo e outros professores que estejam aqui. Estou aqui para tentar colaborar um pouquinho com os alunos de vocês para esse dia a dia. Pessoal, eu queria só fazer uma pequena mudança. Eu tinha combinado com o professor Thales de fazer uma apresentação de Engenharia em Ação, só que aí eu estava vendo aqui, tem muita gente aqui, talvez não saiba nem qual é o papel do CREA dentro do dia a dia dos engenheiros. Então, eu gostaria de fazer uma apresentação institucional do CREA, onde eu vou colocar aqui uma série de questões que talvez vocês não saibam, até porque quando eu estive na universidade, não foi me oportunizado conhecer melhor o meu conselho, né, o conselho que vai me acompanhar pelo resto da minha carreira profissional. Não sei se vocês sabem também, o CREA é um dos poucos conselhos onde o profissional tem um trabalho quase que diário com a instituição. É um dos únicos conselhos, onde você tira RT, faz CAT, enfim. Aí eu gostaria de apresentar para vocês essas nomenclaturas e um pouquinho do trabalho do CREA, tá ok? Me permita esse ajuste. E outra coisa, parabéns aqui também à Faculdade Farias Brito, já que estamos voltando aí desse trabalho presencial, ao trabalho presencial. Essa também é a primeira apresentação que eu faço depois desse retorno. Então também estou ainda, me desculpe aqui alguma gafe, que estou destreinado aí devido a esse tempo parado fazendo videoconferência, né? E outra coisa, eu não sou professor e também não sou palestrante, tá? Então vocês podem me interromper a qualquer momento com qualquer pergunta sobre o CREA, certo? Eu coloquei aqui, para incentivar vocês, eu coloquei 3 capacetes aqui promocionais do CREA. Então no final a gente vai ver quem mais perguntou, né? Quem mais interagiu e fazer aí um sorteio dos capacetes. Fica bom assim? Pode ser assim, Felipe, Guilherme? Eu trouxe aqui o Felipe, ele trabalha lá no CREA conosco na área de marketing, e o Guilherme, que trabalha lá na assessoria, na chefia de gabinete, tá ok? Para a gente tratar qualquer coisa que for necessário e me ajudar aqui nesse momento. Então, a apresentação é essa. Opa. Então, quem quiser falar comigo, esse aqui é um QR Code onde tem meu telefone, meus contatos de rede social. Podem fazer a leitura agora
que se sentir constrangido em fazer alguma pergunta, por mais simples que seja, pode fazer via direct, estou com o Instagram ligado aqui, ou o WhatsApp também, e a gente vai responder, ok? O sistema Confia-CREA, né? A gente talvez só escutem falar no CREA, mas na verdade é um sistema Confia-CREA e mútuo, onde o Confia ele tem um papel de regulação da profissão. Todas as resoluções, normativos, orientações técnicas, tudo é produzido pelo Confia. Quais são as atribuições do engenheiro civil, quais são as atribuições da engenharia elétrica, mecânica e por aí vai, quem define isso tudo é o Confia, através de resoluções, decisões normativas ou orientações técnicas. O CREA, ele tem um papel dentro aí desses cinco grandes grupos, tá? Que primeiro é o registro profissional. Quando vocês saem da faculdade, vocês não são engenheiros ainda, vocês são bacharéis em engenharia. E segundo a lei 5194, que instituiu essa organização dos conselhos do Conselho Regional de Engenharia, você tem que apresentar um conjunto de documentos, e daí você leva esses documentos ao CREA e você passa a ser engenheiro. Se você comparar com outros conselhos, né, a OAB, por exemplo, você tem que fazer uma prova para poder também ser registrado, enfim, cada conselho tem a sua rotina de registro. Uma outra coisa é a orientação sobre o exercício da profissão, que é mais ou menos isso que a gente está fazendo, apresentando o CREA para vocês, mostrando o papel de cada profissão, a importância da engenharia dentro do contexto nacional e por aí vai. Então, esse trabalho também é do CREA. O de fiscalizar, eu sempre digo que faço uma correção, né? Que é fiscalizar o exercício ilegal da profissão. Então, a gente, ao contrário do que muitos pensam, a fiscalização do CREA, ela é muito positiva para os engenheiros, tendo em vista daí que é uma das únicas profissões que tem gente na rua dizendo, o leigo, você que não é profissional de engenharia, você não pode fazer essa obra. Quem tem que fazer isso é um engenheiro civil, é um engenheiro agrônomo, é um engenheiro eletricista e por aí vai. Nós temos hoje no CREA mais de 40 fiscais rodando o estado inteiro, dizendo isso para a sociedade, certo? E com isso, gerando aí uma, entre aspas, reserva de mercado para nós profissionais de engenharia. O zelo pela ética, o outro papel do CREA, a gente tem lá no CREA uma comissão de ética, bastante atuante, onde a gente, vivendo em um mundo, né, onde se relativiza muito as questões de ética e moral, a gente passa a ter uma atuação firme nesse sentido de não relativizar esses conceitos, para que se possa ter um trabalho mais limpo, mais digno, mais duradouro dentro da nossa profissão. Eu procuro sempre dizer a gente, se você pegar o histórico aí dos escândalos, né, a gente vai ter muitos exemplos, que eu vou mostrar aqui no decorrer da nossa apresentação. E também o outro papel do CREA é definir aí os limites de atuação profissional. A gente vê, para vocês terem ideia, né, o sistema Confia-CREA é o maior conselho multiprofissional do mundo. São mais de 300 titulações, né? Quando você coloca engenharia, agronomia, geociências, geologia, geografia, meteorologia, engenharia civil, mecânica e por aí vai. São mais de 300. E eu vi aqui que vocês ainda têm aqui um curso de design, né? Tem algum estudante de design aqui? Ainda devem estar online, né, professor? Tá. Porque os designs de interiores, eles também... A gente está em fase aí de acolhimento dos designs de interiores, certo? Tem aí uma questão legal que está sendo superada e, possivelmente, a gente vai poder fazer os registros dos designs de interiores também no CREA. E aí fica mais uma profissão ali sendo tutelada pelo sistema. São mais de 30 mil profissionais no estado do Ceará e 1,5 milhão de profissionais no Brasil inteiro. Então, você tem ideia aí da dimensão que é limitar essa atuação profissional para que não tenha aí grandes conflitos entre essas modalidades, tá? Aqui, eu vou precisar da tua ajuda aqui, o rapaz saiu bem na hora, né? É só apertar o play, mas espera aí. Aqui a gente faz uma fiscalização com ênfase no leigo, como eu disse, tá? A gente, no CREA, só para vocês terem ideia de números, entre 70% e 80% das fiscalizações tem foco no leigo,
ou seja, foram notificados, autuados, multados, entre 70% e 80% pessoas que estavam exercendo a profissão de forma ilegal, ou seja, que não eram engenheiros. A gente tem um foco da defesa da sociedade. O que é isso? É garantir para a sociedade que todos os serviços de engenharia, agronomia e de geociências têm profissionais responsáveis por esse serviço. Por exemplo, na construção de um edifício, vai ter lá um engenheiro responsável pela construção, responsável pelo projeto elétrico, pelo hidráulico, pelo sanitário e por aí vai. Na agronomia, vai ter um profissional responsável por fazer a dosagem lá do defensivo agrícola, para não contaminar o solo, porque se contaminar o solo, contamina o lençol freático, pode chegar a contaminação na sociedade. Enfim, a inteligência da lei que foi criada é justamente para fazer essa defesa da sociedade. E aí eu digo aqui que o sistema precisa se reinventar. A gente está vivendo num mundo aí de muita informação, né? Uma era da informação muito forte, e a coisa acontece de forma muito rápida. Então a gente tem que estar ligado e antenado em todas essas mudanças. E quando eu cheguei no CREA, a gente chegou dentro de um sistema muito conservador e foi muito duro a gente fazer essa virada de chave para que o sistema, o conselho, né, tivesse essa série de benefícios, de melhorias, né, para os dias atuais. Como, por exemplo, uma rede social. Há 3 anos atrás, o CREA não tinha uma rede social. A gente criou, desde a rede social, você imagina, desde a rede social, tudo que foi criado até agora. Aí o CREA já teve, aí, nessa mudança que a gente teve também de gestão, né? O CREA teve aí um incremento de 5% nas RTs. A RT o que é? É a anotação de responsabilidade técnica, certo? Todos os serviços que vocês vão ser responsáveis ao se formarem, todos esses serviços, eles precisam ser registrados no CREA. Existe uma lei, a 6496, que diz o seguinte, de forma bem simples. Todo contrato, escrito ou verbal, de qualquer serviço de engenharia, precisa de um responsável técnico. E aí, o que é através de que instrumento da ART? Você entra lá no site do CREA, diz qual é o seu cliente, qual é os dados da obra e o que você vai ser responsável. Você toma para si essa responsabilidade. Eu vou ser responsável pela construção dessa casa. Eu vou ser responsável pelos projetos hidrossanitários e por aí vai. Tá? Você toma para si. As CAT. CAT é a Certidão de Acervo Técnico. O que é isso? É o CREA chancelando para a sociedade que você executou realmente aquele serviço. Você registrou ele e depois você executou. Você junta ali um conjunto de documentos e apresenta no CREA, o CREA confere, faz uma análise e te chancela isso. Então, você dá uma chancela pública, né? Você torna público aquele documento que você foi responsável e realmente efetivou a construção do serviço. Esse incremento foi de 30%. Isso aí por que teve esse incremento na nossa gestão? Principalmente pela agilidade e desburocratização do processo, certo? Lá no CREA, uma CAT era emitida em torno aí de 120 dias, e depois que a gente entrou, mudamos o processo interno, e esse processo esse prazo, né, caiu aí para em muitos casos, para 24 horas. Você dá entrada hoje, amanhã você recebe. Era assim, amanhã você recebia. A gente mudou novamente o procedimento, existe possibilidade até de você receber no mesmo dia. Então, a gente deu uma agilizada nisso tudo aí. E também incrementamos as fiscalizações. Para vocês terem ideia de volume, são 12 mil fiscalizações por ano no CREA. Então, 12 mil serviços de engenharia são fiscalizados por ano. Isso na nossa gestão, teve um incremento de 60%. Então, você vê também a evolução que a gente tem feito isso. Eu gosto de sempre trazer esses números, não é para mostrar a minha gestão e a gestão anterior, muito pelo contrário. É para mostrar a evolução do trabalho dentro da instituição, para mostrar que muito mais pode ser feito, ok? Certo. O ideal é que seja feito antes, né? Então, quando o CREA passou e notificou, existe um procedimento de regularização de serviço de engenharia. O ideal, o que é? Você o proprietário contratar um engenheiro, e esse engenheiro vai lá e faz um trabalho de levantamento do que tem naquela obra, né? Aponta inconformidades para que o proprietário proceda ali o ajuste, para que ele possa ser responsável pelo todo da obra,
certo? Então, é um procedimento chamado de regularização de auto de infração, tá? Regulação de obra. Então, é mais ou menos isso daí. Trocando em miúdos, é mais ou menos isso. É um pouquinho mais complexo, mas o procedimento é esse. Aí tem um videozinho, eu queria que tu colocasse. Esse videozinho, ele retrata aí um pouquinho do dia a dia da fiscalização. Aí você começa a entender um pouquinho o porquê do aumento desses dados aqui, né? A gente passou a fazer uma fiscalização por operação. Antes o fiscal saía na rua e ia multando, procurando. A gente passou a centralizar essa estratégia de campo, onde os fiscais saem somente como forma de operação. Operação caixa vazia. Então a gente vai pegar todas as denúncias que foram feitas no CREA e zerar todas elas. Vai ter um período determinado para fazer isso. A gente fez agora há pouco a Operação 184, a Operação 184. O que é? Em 10 dias, todos os municípios do estado do Ceará são visitados por fiscais do CREA. E aí a gente vai montando essas operações. Começou aí com 3 ou 4 operações, hoje por ano são 18 operações como essa. Então, deu um incremento muito bom na fiscalização. Principalmente nos números, né? Tem também a mútua. A multa é a caixa de assistência. 20% de tudo que você paga de RT, você pagou um RT, 20% vai para a mútua, 12% vai para o Confea. Na mútua, ele era responsável por fazer esse braço social. Você paga lá uma anuidade, eles chamam de anuidade, mas eu prefiro chamar de prêmio de seguro, que você fica seguro, você recebe um seguro que contempla ali alguns sinistros, tá? Pessoais do engenheiro. E também você pode fazer empréstimos a juros subsidiados. Esses juros giram em torno aí de 0,4%, sem garantias. Na garantia o trabalho do profissional de engenharia, tá? Aí tem diversas opções que vocês podem conhecer depois acessando o site da Mútua. www.mutua.com.br. Aí tem alguns benefícios dela. Você pode quero tirar um dinheiro para gastar com o que eu quiser, quero tirar um dinheiro para viajar, quero tirar um dinheiro para fazer um mestrado, quero tirar um dinheiro para comprar um carro, comprar um imóvel. Aí são vários tipos, tá? E aí tem uma outra coisa no sistema que são as entidades de classe, certo? As entidades de classe têm 2 tipos, os sindicatos e as associações. Os sindicatos eles são responsáveis por fazer a defesa e a representação legal das categorias, orientar e fiscalizar as relações trabalhistas, e assistência profissional e jurídica. Na verdade, às vezes o cara acaba confundindo, né, o sindicato dos trabalhadores com o sindicato da engenharia. Nós somos profissionais liberais, então o sindicato tem uma atuação um pouquinho diferente, constando aí nesses 3 pilares aí, tá? E, por exemplo, eu estou com um problema no meu trabalho, não estou recebendo o piso, ou então estou com uma dúvida sobre os equipamentos de proteção que estão me dando e parará, você consulta o sindicato, e ele vai te dar essa orientação. Se você foi demitido, quer ajustar o contrato de trabalho com o seu contratante e tudo mais, isso aí tudinho o sindicato te apoia. As associações é um outro tipo de entidade de classe, que é responsável por fazer um treinamento e aprimoramento, representação em eventos e espaços políticos, integração através de simpósios, fóruns, etc., apoiar o melhoramento dos profissionais no mercado de trabalho.
ou seja, a valorização da profissão. Fiz com o João Paulo até aqui, o professor, um MBA que era promovido por uma entidade de classe chamada de Ibraenjo, e aí ele fazia essa promoção do MBA de um instituto lá de São Paulo, fez aqui em Fortaleza e tudo mais, valorizando assim a engenharia, certo? Então tem essas duas diferenças. Então vocês já viram aí que sindicato é diferente de associação, que é diferente de conselho, o papel do CONFEA, né, dentro desse arcabouço legal, tá? Aí, pessoal, eu vi muitas vezes, a gente, às vezes perguntam, né? Geralmente a primeira pergunta que faz é, por que eu tenho que me registrar no CREA, né? Por que eu tenho que me registrar? O que é que eu ganho me registrando no CREA? E às vezes a fala que a gente diz aqui de reserva de mercado, de fiscalização do leigo, etc., a pessoa acaba não entendendo. Eu achei bacana quando saiu essa notícia da Juliette. Ó. Juliette tem registro profissional como artista negado por sindicato dos artistas. Vocês sabiam disso? Aqui no Brasil, para você fazer uma novela, participar de um teatro, etc., então você tem que ser sindicalizado. Como não existe um conselho de classe, porque artista não é uma profissão regulamentada dentro do conjunto de leis do Brasil, então o sindicato, ele fez dentro dos seus acordos trabalhistas, né, com os contratantes, ele colocou uma condição de que tinha que ter lá tais trabalhos a serem feitos, né, tais condições para ela poder ser contratada. E a Juliette, famosa aí no Brasil todinho com o Big Brother, ela não pôde ser contratada para fazer uma novela na Globo, porque ela não tinha essas condições. Isso aí, o que é que se entende disso? Os artistas ficam com mais força, né? Para você ser artista, ser ali, trabalhar numa novela, num teatro, no cinema, você tem que já ter mostrado a sua capacidade, tem que ter estudado, tem que ter feito uma série de coisas. Por que na engenharia não? Porque nós somos criticados quando fazemos isso na engenharia, né? Outro caso aí da Rafa Kalimann, ó, outra Big Brother, né? Que tem os famosos de repente no Brasil, aí todo mundo fica famoso, não sabe fazer nada, vai ser artista. Aí, sem registro de atriz, ex-BBB Rafa Kalimann vira alvo do sindicato e pode ser vetada na nova série da Globo. Entendeu? Então, aí você imagina aí a importância de que é uma regulação profissional, uma fiscalização da profissão, tá certo? Uma coisa simples aí, né? Que a gente não está lidando nem com vidas alheias, como na engenharia a gente dá, como na medicina a gente trata. Ok? Aqui a gente trouxe aqui algumas ações do CREA, a gente colocou as mudanças que a gente fez lá na instituição. Aqui, as fiscalizações por operação, as atuações mais próximas do serviço do legislativo, né? Já que vocês veem que falei muito em leis aqui, então quer dizer que a gente precisa estar muito próximo do poder legislativo. Tem aqui uma série de cursos, esse canto aqui, ó, são cursos que o CREA tem não promovido, né, mas apoiado através da divulgação dos nossos canais. E qualquer profissional de engenharia pode mandar um e-mailzinho lá para o CREA e pedir uma vaga nesses cursos. A gente tem lá geralmente 2 vagas, são preenchidas rotineiramente de forma gratuita. Estamos com um projeto aqui que o Guilherme está me ajudando nisso para poder ampliar, mas na frente a gente passa mais detalhes. Ok? Aí tem um plenário, né? Vocês já devem ter acompanhado algumas eleições aí de conselhos, está tendo até agora a do CRC, do Conselho de Contabilidade, onde você vê uma foto com um monte de gente na foto, né? O OAB são bem 200 pessoas na chapa, e no CREA é um pouquinho diferente. No CREA, o profissional de engenharia, ele vota no presidente. No caso, eu me coloquei, né, como candidato em 2017, como terceira opção de uma situação e uma oposição já consolidada. E fui eleito para comandar ali um plenário. E esse plenário, hoje, ele tem 54 conselheiros, de 10 entidades de classe, de 9 instituições de ensino superior, divididos aí nessas câmaras temáticas. Isso se renova ano a ano. Todo ano, 1/3 do plenário do CREA é renovado, que faz a gente tem até algumas brincadeiras que dizem que o sistema CONFECREA é o mais democrático do mundo. Todo ano se renova 1/3 do plenário. Certo? Como é que funciona isso? Uma entidade de classe, uma associação, ela se registra no CREA e tem direito a uma vaga no plenário. E ano a ano, essa vaga ela vai
sendo ampliada ou reduzida, conforme a quantidade de associados que tem nessa associação, nesse sindicato, nesse instituto, certo? E as universidades, cada universidade tem, assim que pede o registro, ela pode pedir também um assento no CREA. Então, a Farias Brito, ela está nesse pacote? Está não, né? Então, a Farias Brito, ela não foi, a gente ampliou isso agora. A gente fez essas minhas vindas aqui nas universidades, a gente tem conversado, e aí os professores acabam escutando isso, levando aí para as coordenações, e o pessoal, a gente só tinha lá representação da Unifor, o UF e o UFC, que eram as mais tradicionais, e devido a esse fechamento institucional, as universidades não se chegavam. E se você pegar aí do ano 2000 para cá, houve um boom de universidade que se mantinham distante do CREA. E a gente trouxe esse pessoal para perto e 6 instituições de ensino pediram um assento no CREA. E não tem como negar, tem que conceder e acabou. Então, a Farias Brito, Guilherme, depois entre em contato aí com o professor Thales, viu, Thales? Aí, no próximo ano, já pode pedir o assento para 2023, ter um assento no plano do CREA para FIBUNI. Qual a importância disso, né? A importância disso vai muito além do que a gente pode imaginar, no sentido de você aproximar academia e mercado, já que a gente está falando de um conselho que trabalha dia a dia com os profissionais. Então, o crescimento é muito maior, né, para a universidade. Você traz para a universidade outra qualidade. Aí a cara do plenário do CREA, certo? Antes da pandemia a gente trabalhava assim, ali em cima tem a mesa da diretoria, né? Você veja aqui embaixo, tem uma foto já no dia de uma plenária, nessa época aí tinham 48 conselheiros. Então ali em cima, presidente, diretor financeiro, diretor administrativo, secretário da mesa, enfim. E aqui embaixo os conselheiros. E hoje a gente está trabalhando dessa maneira. Cadê? Ficou não, Felipe. Bugou aí. A gente está trabalhando, a gente tem algumas divisões entre aqueles acrílicos, tá? Entre os assentos. E também a gente está fazendo uma plenária como aqui vocês estão organizando esse evento, híbrido. A gente vai uma parte para o plenário do CREA, a gente deu alguns limites de público interno e também um online. Inicialmente a gente deu esse limite, só que depois ficou desnecessário porque o pessoal achou muito melhor participar das reuniões de casa, né? São reuniões relativamente extensas, né? O plenário ele tem um tempo aí de 1 hora, 1h30, e as reuniões de Câmara vão até 3, 4 horas, que o pessoal ficava lá no CREA, no centro, e agora eu fico em casa, em grande maioria das vezes. Aqui são algumas coisas que a gente trouxe, né, para o CREA, que não tinha. Aqui, primeiro, o CREA todo digital. A gente colocou tudo que é possível se colocar dentro do CREA online, ou no aplicativo de celular, ou no próprio site, acabando com a necessidade de o profissional se deslocar até o CREA para fazer tomar seus serviços, né? Não precisa mais ele ir no CREA. A gente tem aqui um conjunto de serviços para pessoa física e jurídica, vocês podem ver aí com calma. E também uma outra grande novidade, que esse ano, agora em fevereiro, a gente implementou o balcão virtual de atendimento. Balcão de atendimento virtual. O que é? Existem 12 salas de videoconferência lá no CREA, onde o profissional acessa o site, clica lá em que sala, é uma sala temática, ele clica e é feita uma videoconferência com o atendente do CREA, dispensando a necessidade de ele se deslocar até lá. E nessa brincadeira, reduzimos aí entre 80% e 90% a quantidade de atendimentos presenciais no CREA. Tá? Todo o pessoal prefere fazer isso online, até porque facilita muita coisa. Às vezes ele ia para poder preencher um RD que ele não sabia. Aí o cara entra no site, faz uma conferência, é muito mais dinâmica a solução, certo? Criamos aqui, já falei de novo, tem um WhatsApp, né? Agora a gente tem um WhatsApp do CREA. E esse mês começou uma novidade, uma inteligência artificial respondendo às demandas. Antes a gente tinha um balcão lá com os atendentes do CREA respondendo fisicamente, vamos dizer assim, né? Uma a uma essas mensagens. E agora esse mês a gente começou a funcionar a inteligência artificial e o primeiro serviço é a placa da obra. Você entra lá no WhatsApp, dá um oi, depois vai na opção 6, que é de placa de obra, bota lá alguns dados que ele pede, isso tudo de forma automática. Ele vai lá no banco de dados do CREA,
vê se a RT está paga, vê se está registrada no nome do Felipe. Se tiver, ele libera lá a placa. A gente pode testar aqui se quiser. Ok? E aí, até o fim do ano, a gente tem um compromisso com a empresa que ganhou a licitação, dela implementar mais 2 serviços, são 3 serviços online, e colocar também um atendimento por voz. Para você deixou mensagem, de áudio, ele vai responder, tá? Isso aqui é outra coisa, outra importância da aproximação das instituições de ensino com o CREA, tá? A gente implementou lá, junto com o Colégio de Instituições de Ensino, o prêmio TCC. Quando vocês forem, na medida que vocês forem se formando, vocês vão ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, e aí para facilitar, para incentivar, na verdade, a fazerem trabalhos que sejam voltados ao mercado, que tenham aplicações práticas e outras coisas mais, a gente fez esse prêmio, já teve uma edição, e aí levamos lá para o CREA pessoas de renome, do Sinduscom. E a gente dá uma premiação, recebe um troféuzinho, a gente publica, faz reportagem, para incentivar a turma aqui a fazer trabalho de melhor qualidade, tá? Aqui outras coisas que a gente fez, lá no que a gente vem fazendo o CREA, são ações de marketing para tentar mudar essa cultura de contratação de profissionais de engenharia, certo? Por exemplo, essa pessoa estudou para fazer engenharia, o leigo não, sempre reforçando a história do leigo. Desses negocinhos aqui, geralmente você acha que é... Só ver aqui uma coisa. Pronto. Você acha que é caro contratar profissional de engenharia, né? Caro é você ter o prejuízo de não ter contratado um profissional de engenharia. A gente sempre procura pregar isso, certo? E, por fim, eu sempre falo que a gente, quando vê aí a contratação de médicos, né? Você fala contratando médico, mas quando é para contratar engenheiro, é analista de engenharia, é